Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos. Estamos aqui no nosso terceiro dia de leitura com o pastor Carlos Monteiro do Apocalipse, bem como um estudo simples, bem superficial. Eu diria que é como a visão de Ezequiel, águas nos artelhos. Eu estudei o Apocalipse numa escola que o professor ele era americano, era por videoconferência. Se não me engano, era na Flórida ou Boston, não me recordo. E durante 4 meses estudamos o livro do Apocalipse e havia versículo que nós ficávamos uma aula inteira aprendendo. Então não tem como falar 3 capítulos, que hoje é o terceiro dia, Apocalipse 7, 8 e 9. Então em 15, 20 minutos falar. Então é muito simplista, muito raso, mas é só para você ter um panorama do Apocalipse, que significa revelação de Deus para Jesus, que Jesus revelou a João, o seu anjo, para dizer as coisas que em breve ia acontecer. No capítulo 7, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte fala dos 144 mil do povo de Deus selados. Selado é reservado, é protegido para Deus. No capítulo 6, é aberto o penúltimo selo, que é o 6º selo, e depois volta no 7º selo no capítulo 8, ou seja, o capítulo 7 é uma pausa mais ou menos quase no meio da tribulação. A tribulação é um período de 7 anos, dividido em 2 períodos. Tribulação, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, como diz algumas profecias, e depois mais 3 anos e meio, período com o anticristo. Na metade ele rompe a aliança dele, se assenta no trono, e daí para frente inicia um novo período, que ele vai romper a paz com a humanidade e vai vir com a sua autoridade. Então, capítulo 7 é uma pausa para Deus selar 144 mil, 12 mil das 12 tribos de Israel. Então há um consenso de que são israelitas, judeus, que Deus vai selar, que Deus vai proteger, e alguns dizem que esses 144 mil que vão pregar o evangelho durante a tribulação. Muitas pessoas perguntam: durante a tribulação vai ter salvação? Sim, porque a porta da salvação não fechou, quem fecha é Deus, só que é vida por vida. Não é que a pessoa vai ter que dar o sangue para ser salvo, todo mundo é salvo pelo sangue do Cordeiro. Então aqui são 12 mil de cada tribo, mas tem 2 tribos que eu dei uma olhada, não está escrito aqui, que é Dan e Efraim. Elas são substituídas por José e o seu filho Manassés. Aí no versículo 9 fala da segunda multidão. Primeira, 144 mil selados de Israel, pode ser no próprio solo ou em todas as nações. Um povo separado, fala de plenitude, tá bom? Falando de plenitude, que Deus não vai deixar se perder nenhum daqueles que ele reservou. Vai ser selado para que o anticristo não possa tocar, para que as pragas não venham atingir eles. Eles serão selados como o povo de Israel foi selado lá no Egito. Eles estiveram no meio das pragas, só que não foram tocadas por aquelas. Nos selos, sim, eles têm participação, vão sofrer. Muita gente vai sofrer com os selos. A partir da trombeta, aí é um povo reservado que vai sofrer, porque aí é Deus punindo a terra com a sua ira, com a liberação de muitas tragédias. Versículo 9 fala de uma grande multidão. João vê uma grande multidão, o qual ninguém podia se contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, adorando, celebrando, se alegrando na presença do grande trono de Deus. E um dos anciãos vai até João e fala: João, quem são estes com vestes brancas e de onde vieram? João fala, ele parece Ezequiel, quando Deus pergunta no vale de ossos secos: poderão reviver? Ezequiel fala assim: tu sabes. Então aqui João vai lá e fala para um dos 24 anciãos: tu sabes. Ele vai lá e fala: esses que estão de branco são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estarão diante do trono de Deus e servirão a ele de dia e de noite no seu templo. E aquele que se assenta os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor arderá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guias às fontes de águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então aqui é uma multidão. Lembra que eu falei das interpretações? Há uns que dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outras acham que é no meio, outras acham que é no final. Eu sempre digo,
Não é o que nós temos certeza, o que devemos é estar preparado, tanto para antes, durante ou após é estar preparado. Só que aqui alguns dizem que a igreja ela vai ser tirada, a palavra vieram, a palavra vir aqui é tirado do meio, tirado antes. Ou seja, alguns dizem que a igreja vai ser tirada para não passar por esse período. Outros acham que a igreja vai passar por um período de dor, vai morrer muita gente nas mãos do anticristo por não se subordinar a esse contraventor, esse anti-legislação divina, e vai ter que pagar com a própria vida, e essas pessoas diretamente vai para o trono de Deus. Multidões, milhões de milhões e milhares de milhares adorando a este Deus. Parece a igreja de Sardes, quando Jesus falou assim: muitos em Sardes não mancharam as suas vestes e andarão comigo de vestes brancas. Ou seja, as vestes brancas é a recompensa dos santos por não se contaminar, que nós somos a noiva e a noiva não pode ter as vestes sujas. Então, a interpretação clara e evidente é que esse povo vai passar pela grande tribulação, não sabemos como, mas vai purificar, não vai aceitar o sistema do anticristo e também não vai participar dos selos, ou melhor, das trombetas e das taças da ira de Deus. A ira de Deus não é para o seu povo, a ira de Deus é para os desobedientes. E o capítulo 8 nós entramos na abertura do 7º selo e também as trombetas. Entrando aqui em Apocalipse capítulo 8, temos o começo do final do desfecho da história, do trono do anticristo, do período que Deus vai começar a punir a humanidade, que se voltou contra ele e contra os seus princípios. O capítulo 8 é basicamente assim. A Bíblia diz que quando abre o 7º selo, que vai dar início à primeira trombeta, a primeira das 7 trombetas, há silêncio no céu por quase meia hora. É o único período na Bíblia em que a Bíblia diz assim que da história que o céu vai fazer silêncio, porque no céu não há silêncio, há adoração, há louvor, mas parou-se por 30 minutos. Esses 30 minutos era para posicionamento dos anjos para tocar. Foi tão assustador que houve uma pausa, uma interrupção para a liberação desses 7 anjos para tocar as 7 trombetas. A Bíblia diz que um dos anjos se colocou diante de um altar de incenso, com um incensário na mão, e dentro tinha a oração dos santos. Diante do altar ele pegou um pouco de incenso, colocou dentro do incensário, e aquilo começou a exalar uma fumaça, e a Bíblia diz que chegou até o trono de Deus, as narinas de Deus, porque Deus, ele respira a nossa oração e transpira resposta. Aí diz a Bíblia que esse mesmo anjo pegou o incensário e colocou fogo dentro. Quando ele colocou incenso, foi para o trono. Quando ele colocou fogo, a Bíblia diz que ele lançou por terra. E lá dentro tinha as orações dos santos. Quando caiu na terra, a Bíblia diz que houve raios, relâmpagos e trovões. Ou seja, mostra que Deus começa a responder todas as orações da humanidade que foi orado, clamando por justiça, por juízo, que não foi respondida neste mundo, porque a nossa maior preocupação e a vida verdadeira começa na eternidade, vai ser respondida nesse período. Toda injustiça vai ser respondida agora. Então, quando vem para a terra aquela oração, vem relâmpagos, vozes e também trovões, e Deus começa a manifestar a sua justiça e o seu juízo. O seu juízo, que é o principal. Juízo é a sentença final. Justiça é a sentença decorrente. Então Deus começa a mandar aqui para a terra. Então toca um dos anjos, 7 anjos pegam 7 trombetas. A primeira trombeta, eu vou falar rapidinho, é tocada. A Bíblia diz assim que é lançada por terra uma pedra de fogo na terra que atinge a terça parte da vida verde, atinge florestas e a terça parte das árvores, dos pastos, de tudo que é verde no mundo é reduzido a cinza, a nada, a fogo. Na Austrália, se você for estudar um pouco na Austrália, quantas cidades devastadas
pelo incêndio Califórnia. Lá na Califórnia, cidades inteiras dizimadas pelo fogo. Imagine nesse período, que vai ser um período que Jesus diz assim, que vai ser o pior período da história da humanidade. É o pior, nunca houve dias semelhantes a estes. O segundo anjo toca a segunda trombeta, e a Bíblia diz assim que um monte ardendo é jogado sobre o mar. Como um monte ardendo é jogado sobre o mar, e as águas se tornam em sangue e amarga. Aqui está falando de monte, está falando de vulcões. Talvez, se você for estudar, estude um pouco sobre vulcões, as ações vulcânicas na Terra, quando ele entra em erupção, e a maioria está localizado perto de mares, e quando eles entram, geram catástrofes. Há relatos de vulcões que entrou em erupção e conseguiu fazer ondas, tsunamis de 37 metros, eram essas ondas, e matou milhares. Em 1883 houve a erupção do vulcão Krakatoa, foi tão terrível que 37 mil pessoas morreram, e ele conseguiu atingir, o som atingiu 4.800 quilômetros de distância, quase o sul do norte da nossa terra brasileira. A fumaça atingiu 42 quilômetros de altura. Diz que durante alguns dias ficou tudo negro na Indonésia, ficou tudo escuro. O sol saía de manhã e eles não viam nada, a lua saía à noite e eles não viam nada. Tamanho foi a ofensiva desse vulcão que caiu no mar. E a Bíblia diz que quando esse monte ardendo cair sobre o mar, a terça parte das criaturas marítimas vão morrer. As naus aqui que fala que a terça parte vai ser destruída, fala embarcações, ou seja, os navios, cruzeiros transatlânticos, a terça parte. Se tiver 1 milhão de navios que cruzam os oceanos, os mares do mundo aí, levando e trazendo mercadoria, a terça parte vai afundar, vai sucumbir. Tamanho vai ser o poder desse vulcão ou desse monte sobre o mar aí, com tsunami, vai virar muitas embarcações, milhares de pessoas vão morrer em alto mar. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma estrela como uma tocha de fogo sobre os rios, e as fontes de águas se tornaram amargas, absinto. É possível que pode ser um meteoro que caiu até na Rússia em 2013. Tem pessoas que não acreditam, mas a Rede Globo divulgou isso em 2013. A Rússia foi vítima de um meteoro que caiu na Terra, explodiu entre 30 a 50 quilômetros de altura, que é 50 mil metros de altura, e foi tão poderoso esse estrondo que foi ouvido em quase toda a Rússia. Foi ouvida esse barulho, e quando caiu as fagulhas, os pedaços desse meteoro, mais de 1.200 pessoas foram hospitalizadas com cortes, com machucados. Isso foi notícia no mundo inteiro, e foi tão assustador que tremeu tudo, várias casas, apartamentos, as portas se abriram, se arrebentaram as janelas, e a força desse meteoro, que é pequeno, que caiu na Rússia em 2013, estudaram esse meteoro, diz que a força dele foi quase 3 vezes mais poderosa do que a força da bomba de Hiroshima em Nagasaki, a bomba que foi atômica que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos em, não lembro qual guerra mundial aí que teve. Então, a força que vai ter isso daqui, as estrelas caindo do céu, vai ser poderoso, vai sacudir o mundo e vai destruir a terça parte dos rios e fontes de água, ou seja, sede. Já não vai ter o que comer. Lembrando, os 4 cavaleiros já vai entrar detonando tudo. Depois os sete selos, agora as trombetas, a quarta trombeta, a beleza que foi ferido o sol, a terça parte do sol foi ferido, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. O mundo cósmico vai entrar em colapso, vai sair da sua originalidade. Então a Bíblia diz que o dia vai perder a terça parte da sua claridade, bem como a noite. Ou seja, hoje, aqui no Brasil, 6 horas começa a escurecer, 7 horas começa a escurecer e 6 da manhã começa a amanhecer. 11 horas aí de escuridão. Nesse período, pode chegar a 16, 17, 18 horas de escuridão. Ou seja, um período de 6 horas só de sol, de claridade. Tudo isso é só o começo, preparando o caminho para as taças que nós vamos estudar ainda, que nós vamos ver que está para acontecer. No capítulo 9 de Apocalipse,
fala da abertura da quinta trombeta, o segundo ai. Das 7 trombetas, as 3 últimas, elas são chamadas de ais, que é o período mais duro e terrível das trombetas. Quando é tocado, o quinto anjo toca a quinta trombeta, a Bíblia diz que vê uma estrela que cai do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ou seja, não estava no poder dele, pode ser Satanás, um demônio muito forte, e a Bíblia diz que essa estrela vai direto para o abismo e abre o abismo, e com a fumaça do abismo, diz a Bíblia que o sol se escurece, aquela parte que ainda sobrava, escurece o sol, escurece o ar, por causa da fumaça que vieram dos gafanhotos. Aqui, gafanhoto, muitos dizem que é demônios. Os gafanhotos assolavam as lavouras, como peste, como praga vinda de Deus pela desobediência. Mas aqui está falando de gafanhotos que vai assolar a terra, mas o único lugar que é dito para eles não tocar é na erva, nos frutos, na relva, só tocar em homens durante 5 meses. E a Bíblia diz que eles são semelhantes a gafanhotos, escorpião, e vão atormentar os homens que não têm o sinal de Deus durante 5 meses. E aqueles que não têm os sinais de Deus nas suas testas, do mesmo jeito que o anticristo vai querer assinalar os seus na mão direita ou na testa, Deus também vai assinalar os seus com o selo. Ou seja, a praga de Deus, a ira de Deus não vai pegar naqueles que são selados seus, são seus filhos. E a Bíblia diz no versículo 6 de 9 de Apocalipse: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá, porque eles serão atormentados com picadas como se fosse de escorpião, demônios. Alguém pode falar, mas será que é possível? Na 7ª trombeta, quando se toca, a Bíblia Sagrada diz que das pontas do altar de Deus é solto. O anjo, quando toca a trombeta, solta 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E quando foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte da terra. E a Bíblia diz que esses anjos, que anjos caídos, que não são de Deus, diz que o número do exército dos seus cavaleiros era 200 milhões, e ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. 3 pragas que matavam os homens. Se fosse um exército literal, a gente poderia entender aqui como sai da sua boca enxofre, a gente poderia achar que é uma arma biológica, gás, mas aqui está falando de anjos que vai vir, vai punir, que vai arrebentar, que vai destruir. E os outros homens que não foram mortos com essas pragas, quando esse exército vier sobre a terra para destruir a 1/3 parte dos homens como juízo de Deus. Lembra lá no Egito? Então a pessoa pode falar, mas e se não é demônios? Mas pode ser do mesmo jeito que é liberado anjos, e anjo pode se transfigurar, como o anjo que apareceu, os 3 anjos que apareceu para Abraão. Lembra quando apareceu para Abraão e depois foi até Ló? Parece que 2 ficou e 1 foi, ou se não 2 foi e 1 ficou. Assim, demônios também pode atingir este nosso sistema, este nosso mundo aqui, se transfigurar. Quando o anjo passou, a morte passou lá pelo Egito, tocou em um, se conseguiu tirar a vida, mas passou na frente da casa dos hebreus e não pôde entrar, porque tinha a marca do sangue. Neste tempo aqui, o mal vai voltar do mesmo jeito e vai mandar os juízos sobre as pessoas. Agora, antes só atormentava, os primeiros só atormentavam, agora vai matar a terça parte dos homens sobre a terra. Para o quê? Para que as pessoas possam se arrepender. Isso aqui é o período em que as pessoas estão adorando a besta. Então Deus vai punir, Deus vai mandar o seu juízo. E o que os homens vão fazer? Vão se arrepender? Quando estiver sendo punido de tormento, de dor, não. A maldade humana não tem fim. O versículo 20 de Apocalipse 9, encerrando, diz assim:
e os outros homens, o que sobrou, porque está vindo uma decadência da humanidade, um decréscimo da população mundial, a redução da população mundial, praga em cima de praga, tragédia em cima de tragédia, flagelo em cima de flagelo, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorar mais os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não pode ver, ouvir nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus roubos. Ou seja, mesmo acontecendo tudo isso, milhares de milhares não vão clamar, do mesmo jeito que milhares vão se salvar, outros muitos não vão se arrepender, não vão dar o braço a torcer, porque o pior pecado é o orgulho, é quando não se aceita o poderio e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então compartilhe esse vídeo, é bem simples, eu estou falando bem rápido, que é muita coisa, só para dar uma clareada e dar uma despertada no seu desejo de ler Apocalipse. Futuramente nós vamos estudar juntos, talvez capítulo por capítulo, cada capítulo 1h30 aí, tá bom? Compartilhe, nos ajude. Se precisar, mande mensagem aí no nosso WhatsApp, no nosso Facebook. E vamos ler esse livro que não é para dar medo, embora esse período sim, mas é poderoso, maravilhoso. A gente sabe que o fim está próximo e logo, logo estaremos para todo sempre com o Senhor. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Fica com Deus, Deus te abençoe e a paz.